paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa da Igreja Cristã Maranata, Identidade e Propósito. Nós falamos aqui dos nossos estúdios na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Comigo no estúdio, pastor Orlando Capuzzo. A paz do Senhor, pastor Orlando. A paz do Senhor, pastor Fabiano. A paz do Senhor a você que nos assiste. Amém. O tema do nosso programa é o coração do homem. Nós vamos falar nesse programa sobre o propósito de observar a importância de um cuidado com a saúde emocional. Cuidando do nosso coração, que é aqui, a mente, né? Aqui, como fonte de toda decisão do homem, né? O texto bíblico que nós vamos ler está no Salmo 84, verso 5. E a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Pastor Orlando. Pastor Fabiano e a você que nos assiste, nós tivemos um programa na nossa primeira sequência falando sobre o sistema límbico, trazendo um pouco mais da parte estrutural do cérebro, desse coração emocional que fica no nosso encéfalo. E como as emoções se processam, qual a interferência desse coração emocional. E nós tomamos a iniciativa de explorar um pouco mais esse tema, porque ele é muito vasto. A mente é um negócio magnífico. A estrutura, tanto a parte fisiológica como aquilo que são as programações que nós temos dentro da nossa toda a construção de caráter, de comportamento, de emoções, como isso influencia. Então é muito relevante e a palavra ela aborda isso também de uma maneira muito importante, didática, e o propósito é enfatizar isso mais, um pouco mais, né? Para o pastor ter ideia assim, de quanto nosso cérebro ele é complexo, nosso coração emocional, e aquele que nos ouve também. Por exemplo, qual que é a diferença de vergonha e culpa? Vergonha. A diferença de vergonha e culpa. Nós temos o mesmo fato gerador, que é o erro. A pessoa cometeu um erro. Sim. Em algumas situações, ela vai ter vergonha. Em outras situações, ela vai ter culpa. Tem um livro que chama Nação Dopamina, da Anna Lembke, e ela retrata essa diferença de uma maneira interessante. Ela diz assim, que a vergonha, ela faz a pessoa se sentir mal como pessoa. Quando a pessoa está com vergonha, ela se sente mal como pessoa. Afeta o indivíduo. Quando a pessoa está apenas com um sentimento de culpa, a culpa ela faz sentir ali a causa do erro, da ação, mas sem afetar a autoestima da pessoa. Então, ou seja, você tem o mesmo fato gerador e a mente ela vai condicionar. O que eu vou sentir? Eu vou sentir culpa ou vou sentir vergonha? Para nós entendermos a complexidade, né? Você tem dentro da vergonha, essa autora ela traz, é interessante abordar, a vergonha, ela chama vergonha destrutiva, que é o quê? Quando você pega o indivíduo e isola ele. Então, isso gera uma condição que ela classifica como vergonha destrutiva, né? Até porque nós temos necessidade de relacionamento, de status, faz parte da nossa estrutura. E ela fala da vergonha pró-social. O que é a vergonha pró-social? É quando eu acolho. Quando nós acolhemos ali, mesmo mediante ali ao erro. Você vai fazer, lógico, dar as devidas tratativas para a situação, mas eu simplesmente não excluo aquela pessoa.
Então, ela até traz um exemplo de como a didática de algumas instituições, igual a AA, eles trabalham a mecânica, né, de fazer com que a pessoa se sinta acolhida, né? Então, isso é só um exemplo dentro da neurociência, das emoções, de como existe uma complexidade em relação a esse coração do homem. E nós precisamos preparar esse coração. Nós separamos aqui 5 pontos, nós vamos fazer essa interação. Sim. 5 passos, né? Uma forma mais didática para aqueles que estão nos assistindo compreender aquilo que é importante à luz da palavra. Então, o primeiro ponto é entender a condição primária desse coração. Qual que é a condição primária do nosso coração? Falho, limitado, egoísta, condicionado. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É a condição primária do coração. Agora, eu preciso ter consciência disso. Porque se eu não tiver consciência que o meu coração ele tem essa condição primária, sem o Senhor presente na minha vida, é só isso aqui. Tirou o Senhor, o que sobra? É o que o Evangelho de Mateus registra em relação ao coração do homem. Então, o primeiro passo, entender qual é a condição primária do nosso coração. Muito bem. Entendendo isso, e o Espírito Santo, ele é fundamental, porque o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, entendendo essa condição primária, reconhecendo, né, quem o indivíduo é, vem o segundo passo, que é, então, buscar no Senhor uma transformação dessa condição primária, né? A palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ela diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, o Senhor, olha só, o Senhor é poderoso para mudar, para transformar, né? E o texto também da palavra do Senhor no Salmo 51, verso 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja que Deus é poderoso para transformar. Então, Deus, o Pai, através do seu Filho, o Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo, ele transforma, ele muda, né? Então, às vezes alguém pode pensar, para mim não tem jeito. Tem. O Senhor pode mudar. Ele é poderoso para transformar. Basta entregar a ele o coração. Não é uma reforma, né? Não é uma reforma. É um novo coração. Muito é uma bem. nova, é uma transformação mesmo. Isso. Aí vem um ponto, terceiro ponto, que é um desafio para o homem. Porque faz parte do processo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiar de todo o nosso coração. A palavra, ela diz assim, ó, confia no Senhor, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu, não é parte dele, é de todo o seu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Porque quando o homem ele desvia do Senhor, daquilo que vem da parte de Deus, quando ele desvia dos preceitos, da palavra, da direção, da revelação, ele vai fazer aquilo que está na natureza dele. Dentro das medidas dele, da condição dele, que é limitada, temporal, falível, perecível. Mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor, de todo o nosso coração, nós estamos dentro do processo. E esse processo ele é preservado. Então, ó, entender a condição primária,
passar pela transformação e continuar no processo, dependendo completamente do Senhor. Muito bem. Então, o quarto ponto, nós poderíamos citar aqui a manutenção desse coração no Senhor. Né? Já houve a transformação, você passa a confiar no Senhor. Então, agora é necessário a manutenção. E a palavra do Senhor, no Salmo 139, verso 23 e 24, a palavra do Senhor nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, veja, a manutenção é aquela análise que é feita. Eu vou dar um exemplo até simplório. Você tem um veículo, ele está tudo certo nele, mas você tem que fazer uma manutenção, você tem que avaliar, verificar se está tudo bem, né? Você vai fazer uma viagem, então você vai verificar se aquele veículo está em condições. Trazendo para a nossa vida espiritual da mesma forma, porque nós estamos também de partida. Em breve Jesus vai voltar. E nós precisamos estar sempre analisando. Examine o homem a si mesmo. Sonda-me, ó Deus. Você vai pedir para o Senhor da sua vida. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me no caminho eterno. Então, essa manutenção ela é necessária. É uma constância. E nós vamos perceber, a palavra ela nos dá exemplos maravilhosos. Pedro vivenciou essa manutenção. O Senhor sondando ali o seu coração. Pedro, tu me amas? Aquele momento foi um momento muito especial na vida de Pedro. A partir daquele momento, Pedro, nós percebemos que até aquele momento ele voltou a fazer as velhas coisas. O Senhor encontrou ele lá pescando. Não era para ele estar pescando mais. Passou por situações, andou na direção do Senhor, mas aquele momento, né, foi uma manutenção ali maravilhosa. Pedro, tu me amas. E nós precisamos, né? O salmista aqui, salvo engano, Davi, ele sabia da importância do Senhor sondar o nosso interior, nosso coração, e fazer as correções necessárias. E o Senhor tem a sua multiforme graça para fazer isso. Uma pessoa com a palavra de sabedoria, né, um culto que te chama a atenção, o Espírito testifica, uma aula de escola bíblica dominical, um seminário, né, uma leitura da palavra, um momento de oração, o Senhor te desperta, um dom espiritual. Então, essa manutenção ela é importantíssima para que o homem ele não perca ali a direção do Senhor. Né? Quantos começaram, mas não terminaram? Não tiveram esse zelo de ter essa manutenção. Né? E um quinto ponto é o contínuo relacionamento com o Senhor. A palavra no Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, ou seja, o contínuo relacionamento com o Senhor, a presença do Senhor continuamente nas nossas vidas, vai fazer com que o nosso coração, o nosso entendimento, da onde procede as nossas decisões, aonde modula o nosso comportamento, estará alinhado com aquilo que é bênção do Senhor. Porque os ataques são muitos, as condições estabelecidas para tirar o servo do caminho são muitos, né? E nós também temos temos o velho homem para deixar ele preso, né? Qual pai, se o filho pedir um ovo, ele vai dar o escorpião? O ovo é o novo nascimento. E o escorpião é o velho homem. Quando você brinca, descuida, ele vai lá e te machuca, ele te coloca numa condição ali que já deveria ter ficado para trás. E, voltando um pouquinho, pastor Fabiano, no texto base, né,
Quando isso acontece, quando esse processo acontece, nós temos um indicador. Como saber se seu coração está nesse processo? Você seguiu aí os 5 passos. Como saber? A palavra diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele é feliz. Mas não é a felicidade do mundo. É uma felicidade que o Senhor dá. É uma felicidade que vem da eternidade, que vem de um relacionamento celestial. Porque um coração ele foi limpado, ele foi aplanado. Ou seja, toda aquela condição que impedia o homem de ter, muitas vezes, o acesso, ele foi retirado, aquilo foi retirado. Porque ele confiou no Senhor. A condição é essa. A continuação desse salmo, a palavra diz assim, ó, e vão indo de força em força. Mas de quem que é a força? A força é do Senhor. A palavra já responde aqui, ó, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então nós saberemos se nós estamos nesse processo, se você tem a alegria da salvação. A palavra do Senhor também no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 3, diz que tu, falando do Senhor, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente, né, o coração, a mente, está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, é fundamental ter essa consciência e colocar em prática a palavra do Senhor, né? Você confia no Senhor, entrega o caminho ao Senhor. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Então, quando você lê a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando você lê a palavra do Senhor, a fé vem. E essa fé, que é uma direção do Espírito, nos conduz. Você entrega ao Senhor o seu caminho. E o Senhor tem todo o recurso para o homem, todo o recurso à disposição. Não, porque a vinda do Senhor Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, ela não foi em vão, é para a salvação do homem, daqueles que nos assistem, a nossa salvação, né? Porque o Senhor Jesus mesmo, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só por Jesus você tem esse acesso maravilhoso a toda essa riqueza de uma vida verdadeira com o Senhor. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Aqueles que se entregam a vida ao Senhor Jesus, ele passa a ter todos esses recursos à sua disposição. E vence. E vence. Né? Porque lá no Apocalipse, né, João já vai ver a igreja, os salvos na eternidade. Como eles venceram? Aquele mundo, tudo aquilo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pastor Fabiano, é tão importante a gente entender a nossa condição primária. Eu estou voltando no primeiro ponto. Perfeito. É a posição dos servos de valor do passado. Como que Davi se referia diante do Senhor? Eu sou pobre e necessitado. Como que Abraão ele se colocava diante do Senhor? E eu que sou pó e cinza. A própria experiência de Jó, quando o Senhor fala para ele, né, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Ele entendeu ali essa experiência. Então, quando você pega servos, a Ana, Senhor, no entendimento dela, Senhor, se te lembrares, ou seja, eu não sou digno nem de ser lembrada. Então é muito importante, porque é uma das condições onde o homem cai, é a soberba da vida. Tá? Então, ter entendimento dessa condição primária, de que nós somos dependentes, nós somos limitados, a nossa natureza é má. A palavra diz, né, o homem é mau desde a sua meninice, lá em Gênesis. Então, essa sequência que nós trouxemos aqui
para compartilhar com você, observa qual que é a condição primária, entender essa condição primária, aceitar. O coração do homem por si só ele é corrupto, mas o Senhor ele vem e ele nos transforma, ele tem isso para nós, nos transforma de uma maneira maravilhosa. Nós aprendemos a confiar nele, porque é um processo de confiança, de experimentação, de você dizer assim, ó, eu sirvo a um Deus vivo, porque ele tem cuidado de mim. Eu aprendi a confiar nele. Uma manutenção, ou seja, o Senhor sondando, são os ajustes, né, o aperfeiçoamento, que é importante na presença do Senhor. E, por último, entender que nós temos que ter um relacionamento contínuo, ou seja, não para, nós não podemos parar. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Em outras traduções, ao vosso coração. Perfeito. Esse processo, ele é contínuo. Morte e ressurreição. Morre o velho homem, nasce uma nova vida no Senhor, sempre. Muito bem. Pastor Orlando, nosso tempo está encerrando. Quero aqui agradecer, né, nos despedir, né, a paz do Senhor. Uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar sobre neurociência, sobre a palavra de Deus e poder agregar um pouco na vida daqueles que nos assistem. Amém. Bom, assim nós nos despedimos deste programa, nosso programa Identidade e Propósito, que teve como tema hoje o coração do homem, nos desejando a todos a paz do Senhor Jesus.